Queria falar com vocês também um pouquinho sobre rescisão indireta. O que é rescisão indireta? A rescisão indireta é a famosa justa causa ao empregador. Empregado ao empregador. Onde tá, gente? Aqui, achei. A rescisão indireta, ela está prevista no 483 da CLT. 483 da CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando? Aí tem todos os incisos aqui, tá? Tem muitos incisos que eu vou deixar como dever de casa para vocês fazerem a leitura de todos esses incisos. Ou vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Por que eu estou trazendo isso para vocês, pessoal? Porque, assim, eu já vi muitos casos, muitos pedidos de rescisão indireta, principalmente por descumprimento de alguma obrigação do empregador. Só que, ultimamente, tem muitas pessoas com dúvidas em relação a pedido de rescisão indireta. Inclusive, eu estou conversando com uma pessoa que ela quer pedir isso, ela não quer mais continuar, mas ela, né, se você pede demissão, você perde lá o seu aviso prévio, a projeção do aviso prévio, né? Aqueles 3 dias, ela já trabalha há muitos anos nessa instituição, inclusive ela trabalha até antes da reforma trabalhista, e aí ela iria perder, além do aviso prévio, ela iria perder também as horas extraordinárias intrajornada, interjornada, se tiver a inter, né, a intrajornada, com certeza ela tem. Então ela iria perder muitos valores se ela pedisse demissão até o FGTS, até o direito ao seguro-desemprego. Pedir demissão não está dentro de cogitação. Mas ela falou, olha, eu quero ver qual a possibilidade de eu pedir rescisão indireta. Por quê? Por causa de Covid. E aí é o que eu quero explicar para vocês. A rescisão indireta é um motivo justo, onde o empregado não quer mais dar continuidade ao contrato de trabalho, mas não quer perder os seus direitos. É a famosa justa causa ao empregador. E aí, quando ele é devido, tem algumas hipóteses que já são muito recorrentes. Por exemplo, tem aqui no 483, eu não vou ler todos não, gente, são muitos casos. Mas os mais recorrentes, ó. Artigo 483E. Praticar o empregador e seus prepostos. Não é esse. Não é esse, é o D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Exemplo, o depósito das competências do FGTS. Isso eu via de montão, tá? De montão. E aí o juiz, ele dava deferimentos. Quando claro, tem que ter uma proporcionalidade, né? Não é 1 ou 4, 5 competências. Mas dentro do contrato de trabalho, nenhuma competência paga, você pode sim pedir a rescisão direta, tá? Que aí tá na linha D. E outra coisa que eu ia falar com vocês é em relação eu vou voltar no negócio do Covid, tá? Só tô dando uma ênfase aqui em alguns outros pontos, mas eu vou voltar a falar com vocês sobre a rescisão indireta em relação à Covid, tá? Quando vocês forem pedir rescisão indireta do reclamante, tem que verificar caso a caso se de repente, além da rescisão indireta, também cabe danos morais, que eu também já, né, vi exemplos disso. O que pode incidir o dano moral? Quando o reclamante ele é submetido à humilhação de algum gestor, né, que está acima dele, a chacota, por exemplo, para bater meta e coloca lá num quadro, time das tartarugas que nunca batem, tem lá o time dos coelhos, que são os mais velozes, os melhores, né, que sempre estão batendo meta, ou então até a forma debochada ou chula de falar com o empregado, né? Então, claro que tudo isso vai ter que ser comprovado através de testemunhas, enfim.
e você pode pedir o dano moral de acordo com o inciso, com artigo 483, a linha E. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família ato lesivo da honra e boa fama. Então, pode ser pedido também, além da rescisão indireta, como lá do dano moral, tá? Mas isso é muito caso a caso, tem que ver se realmente o que você vai pedir de acordo com que, por exemplo, esse daí do descumprimento de obrigação, difícil caracterizar um dano moral nisso daí, né? Nos depósitos da competência do FGTS, então de repente não caberia. Mas em outros casos, onde o empregado está sentindo muita pressão em relação à forma como ele está sendo tratado, ele está sendo constrangido de alguma forma, aí sim você pode pedir um dano moral. Agora, o que eu ia falar com vocês em relação à rescisão indireta e à Covid? Qual a relação? Essa pessoa veio me perguntar se teria como pedir a rescisão indireta, porque ela não estava querendo ir trabalhar mais por conta da Covid-19. Ela tem um problema, uma comorbidade, problema de saúde muito grave, e o empregador estava obrigando ela a ir trabalhar presencialmente. E aí, gente, o que o TST tem? Ele tem entendido que não seria, tá? Não seria um justo motivo, porque se trata de uma pandemia. Então, de repente, a contaminação dela pode acontecer de qualquer outra forma, não necessariamente por conta do trabalho, né? Da ida do trabalho ou a convivência com os colegas de trabalho. Ela pode ser contaminada, por exemplo, se o marido trabalha e também pega transporte, ela pode ser contaminada durante o transporte, não necessariamente no ambiente de trabalho. Porém, existe tudo, por isso que é sempre assim, né? Depende, tem o caso a caso. Se existir, novamente eu vou frisar isso com vocês, sempre estudar a norma coletiva, acordo coletivo do reclamante que você for fazer ação. Se existir uma previsão de um acordo coletivo dessa categoria para que as pessoas que têm a comorbidade tenham como opção o trabalho remoto, trabalhar em casa, aí sim, se o empregador fala assim, não, você tem essa opção, mas eu não vou te dar não, você vai ter que vir. E obrigar a pessoa, aí sim, você pode pedir baseado no risco, né? Baseado no risco que a pessoa... Tem até um inciso que fala aqui, ó. Eu não separei o inciso. Mas tem um inciso que fala, né? Quando foi exigido, além das suas forças, e até quando traz risco ao empregado, né? Então, se tiver uma norma, um acordo coletivo que prevê que esse reclamante possa optar, ele tendo a comorbidade, que é o caso dessa menina, ela tem asma, ela tem algumas outras coisas que é comprovada, ela tem um diagnóstico de que ela tem a comorbidade, que é um risco muito grande, inclusive ela está até com Covid, ela está em casa afastada. Se tiver essa norma coletiva e o empregador ainda assim estiver obrigando que ela esteja fazendo o trabalho presencial, tendo a opção de fazer o trabalho remoto, aí sim, bem fundamentado, você tem como pedir a rescisão contratual desse empregado. Tá bom? Uma outra coisa que eu ia falar com vocês sobre a rescisão contratual. Gente, se pedir rescisão contratual é devido à multa do 467 e do 477, já tem um entendimento de que não é devido, tá? Nem a multa do 477, nem do 467. Então, não adianta você pedir aí a rescisão contratual e aí como vai estar... vai ser o pagamento depois, né, dos 10 dias que você pediu, então vai incidir a multa? Não, já é um entendimento pacificado do TST, eu ia falar STF, do TST, de que não cabe a multa nem do 467, nem do 477. Tá bom? Stepping out into the unknown, stepping out, oh, stepping out to whatever's coming on, stepping out